Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Espírito Santo. Eu vou chamar o nosso convidado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ana. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Qualquer coisa é só falar que eu ajusto aqui. Beleza. Tudo certo aqui pra mim. Gente, primeiro eu quero apresentar o Eduardo para vocês. O Eduardo, eu conheci ele em janeiro desse ano, quando eu participei do PEP, que é um programa de imersão profissional para jovens advogados do escritório Peter Filho. E o Eduardo, ele é gestor legal, né, do Peter Filho, mas ele tem uma atuação preponderante na área de consultoria para planejamento estratégico e gestão financeira. E hoje ele trabalha fortemente com o escritório de advocacia. E assim, quando eu conheci ele foi muito interessante porque eu vi que eu estava fazendo tudo errado na minha gestão financeira profissional. Então eu acho que ele tem muito a acrescentar para a gente, vai trazer temas que são extremamente importantes, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo. E aí eu vou pedir para vocês, quem tiver perguntas, pode ir mandando aqui nos comentários, que eu vou repassando para ele. Aí, Eduardo, primeiro eu queria pedir para você explicar um pouquinho para a gente, porque você tem formação em engenharia, né? Aí depois você fez a formação em gestão financeira e gerenciamento de projetos. Como que você chegou até a advocacia, a essa questão da gestão na advocacia? Tá. Boa noite de novo aí, Ana Cássia. Obrigado pelo convite. Pessoal da Comissão Jovem da Advocacia. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo hoje. Então, Ana Cássia, começando aqui pela sua pergunta, né? Eu sou engenheiro de formação e tenho trabalhado aí há 7 anos agora, faz em junho, exclusivamente com consultoria de gestão, né? Então eu trabalhei aí na área de engenharia em torno de 10 anos aí da minha carreira e depois resolvi abrir uma empresa de consultoria de gestão e desde quando eu comecei, um dos meus primeiros clientes foi um escritório de advocacia. Então lá atrás, em 2013, eu fiz um plano de negócio para um escritório de advocacia, depois fui fazendo o planejamento estratégico, depois fiz a estruturação financeira. Então, desde então, venho trabalhando frequentemente com o escritório de advocacia. Então, comecei lá em 2013, um escritório foi indicando para o outro, e hoje, praticamente, 95% das minhas consultorias e cursos são voltados para advogados. Perfeito. Então, vamos ao tema central. Eu até conversei com você que a gente estipulou alguns temas que são assim imprescindíveis quando a gente fala de gestão, de planejamento estratégico e gestão financeira voltados para a advocacia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que é importante ter um planejamento estratégico na advocacia e também uma gestão financeira. Tá, beleza. Primeiro, falar aqui da importância da gestão como um todo, né? Eu acho que durante a faculdade, né, vocês que fizeram direito, não existem muitas matérias extracurriculares na área de gestão de escritório, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? Quando recém-formado advogado novo aí no mercado, quando ele pensa em advogar, ninguém ensinou para ele, né, normalmente na faculdade, o que ele tem que fazer para abrir um escritório, né? Sim. Então, vai muito do planejamento. Então, eu percebi ao longo desses 7 anos já trabalhando com gestão na advocacia, que a maioria dos advogados aprende
fazendo. E na maioria das vezes aprende do pior jeito, que é errando. Então, a importância da gestão, aí ela entra já no planejamento. Não só na advocacia, né? Mas para qualquer negócio. Qualquer Eu negócio acho que vocês... como a gente tem um ensino jurídico, de certa forma, deficitário nessa questão de negócios, quando a gente vai advogar, a gente tem muita dificuldade de ver a advocacia como um negócio que tem que ter lucratividade. Até mesmo porque Exatamente. se torna o nosso sustento. Então, muitos advogados acabam tendo essa dificuldade, não conseguem estabelecer um planejamento a longo prazo e muitas vezes acaba desistindo da profissão até mesmo por causa disso, né? E você tocou num ponto essencial. O escritório de advocacia tem que ser visto como um negócio. A organização de um escritório tem que ser uma organização empresarial, por mais que o escritório não seja visto formalmente, né, economicamente, como uma empresa, mas a parte de gestão, sim, tem que ser equivalente a uma empresa, porque o escritório possui receitas a receber, contas a pagar, folha de pagamento, tributos, tudo que caracteriza uma empresa. Então, a gestão, a organização, a administração desse escritório precisa ser também de forma profissional. Forma organizada, né? Assim, exatamente. E quais são os principais erros que você verifica em relação ao planejamento estratégico dos advogados? E aí, como a gente está com o jovem advocacia, principalmente quem está começando agora? Tá. Primeiro ponto, realizem um planejamento, por mais simples que seja, mas planejem antes de sair botando a mão na massa. Qual que é a história mais comum no mercado dos jovens advogados? Logo depois da formação, da formatura, tiram a carteirinha da ordem e muitos ficam ali ainda em dúvida no que fazer. Alguns vão tentar concursos, outros distribuem currículo. Aí chega a certo ponto que aquele que não conseguiu passar no concurso e nem conseguiu um emprego num escritório de advocacia, ele resolve, então eu vou advogar. Eu preciso correr atrás da minha sobrevivência, então eu vou advogar. Aí ele encontra algum colega de turma da mesma época que está na situação parecida com ele. Ele fala, é agora. Vamos juntar e vamos fazer uma sociedade. Daí nasce já a primeira sociedade vinda de uma necessidade, não de um planejamento. Então, esses dois advogados que não se prepararam para aquilo, agora estão ali tendo que administrar uma sociedade sem muita organização. E aí é onde começam a acontecer vários erros de gestão, como principalmente na organização financeira, que é onde eu acompanho mais, né, que eu posso perceber mais de perto, onde os sócios misturam as contas pessoais com as contas do escritório. Aquela sociedade, são duas pessoas físicas, fechamos o primeiro cliente, como é que a gente faz? Recebe aí na sua conta que depois a gente acerta. Tem que pagar o primeiro mês de aluguel do escritório. Paga essa conta aí. Esse boleto você paga, mês que vem eu pago. A conta de luz, faz a mesma coisa. E aí o negócio vai virando... Sem nem fazer planilha nem nada, né? Vai pagando. Às vezes até fazendo a planilha, mas como começa a diversificar muito, tira da conta de um, recebe na conta de outro. Isso, pode ter alguém que esteja ouvindo que fala, não, eu fiz assim, deu certo. Pode até dar certo até uma certa hora, mas uma hora vai dar problema. Vai dar errado, né? Uma hora vai dar errado. À medida que o volume financeiro for aumentando, provavelmente vão surgir alguns problemas. Eu lembro que até mesmo quando a gente estava no PEP, a gente até fez aquele rodízio para cada um falar qual era a sua situação financeira em relação à advocacia. E cada um teve um diagnóstico diferente. Mas se eu não me engano, ninguém teve aquele insight de falar, eu estou com a minha situação completamente regularizada. Então, a gente começa a advogar até mesmo sem saber
quais são os passos para regularizar a nossa advocacia. O que eu tenho que como que eu faço para me tornar uma pessoa jurídica, para me tornar uma sociedade? Você pode falar para a gente como buscar essa questão da regularização e a partir de que momento que ela se mostra muito necessária? Tá. Então, até voltando um pouquinho à historinha dos dois advogados lá que começam uma sociedade, isso é muito comum, né? Acho que a grande maioria começa assim, na informalidade. Mas à medida que os clientes vão chegando, que o faturamento vai melhorando, precisa dar um passo à frente. E o passo à frente é justamente esse que você falou, a formalização do escritório. E a OAB, até enxergando um pouco melhor essa situação, em 2015, se eu não me engano, abriu lá a opção da sociedade unipessoal, né, que antes não era permitida. Então eu enxergo isso como um grande passo já para que os advogados que atuam aí sozinhos, de forma autônoma, possam ter o seu CNPJ, a sua regularização. Então, o fato de ter a sociedade unipessoal de advocacia já facilita muito. Foi em 2015, eu confundi um pouco as datas aqui, mas em 2015 a advocacia pôde pôde aderir ao Simples Nacional. Então, foi outra conquista aí da advocacia, o que facilita a apuração dos tributos na advocacia, que antes começava pelo menos com lucro presumido, então você necessariamente teria que ter um contador, e na maioria das vezes até pagando uns honorários um pouco maior, porque essa forma de tributo dá mais trabalho também para o contador. Então, de 2015 para cá, já tiveram algumas mudanças para incentivar, né, para tentar incentivar os advogados que formalizem a sua advocacia, né? E isso traz uma série de implicações, né? Estava até conversando com alguns contadores semana passada. Se o advogado fica sempre trabalhando de forma autônoma, ele pode ter problema com a Receita Federal, se ele não tiver declarando nada, ou então ele vai estar pagando muito mais impostos, como emitindo lá um RPA, um Recibo de Prestação de Serviço Autônomo, do que ele pagaria com uma empresa. Então, a informalidade, ela não pode, ela tem que ser apenas a fase inicial do escritório, não pode de forma alguma... Até você se estabelecer, né? Não pode de forma alguma ficar muito tempo, porque você, por um lado, pode pensar, mas aí eu vou ter que pagar contador. Mas se você parar para pensar, fazer as contas, você vai ver que o que você vai economizar do outro lado vai valer a pena você ter a empresa, o CNPJ, ter o escritório formalizado. Só fazer um intervalozinho para cumprimentar a Damares, que é a presidente Jovem da Serra, que está aqui nos prestigiando. Muito obrigada. Aí eu já recebi aqui duas perguntas, Eduardo. A primeira é a seguinte: como gerir o labor da jovem advocacia em tempos de pandemia e com recursos escassos? Que seria, a gente até colocou esse tópico, o enfrentamento da crise. Como enfrentar uma crise sendo um jovem advogado? Beleza. Um dos benefícios do planejamento é que você consegue ter você consegue ter a visão a longo prazo, né? Por mais que uma pandemia como essa não era prevista para ninguém. Assim, pegou todo mundo de surpresa mesmo. Nem a área da saúde ainda sabe como resolver, e nós, como gestores, empresários, também estamos aprendendo a fazer o negócio no meio dessa pandemia. Então, os problemas acontecem também com o planejamento, só que com o planejamento você já tem ali algumas informações e alguns nortes para onde você pode seguir. Então, como um exemplo da gestão, quando você implementa um planejamento financeiro, por exemplo, você tem uma ideia do seu saldo de caixa ao longo dos meses. Então, você sabe
se tiver uma interrupção em determinado mês do seu faturamento, você sabe até onde, através da visão do seu fluxo de caixa, você vai saber até onde você tem fôlego para sobreviver. Então, primeiro ponto, saber até onde você tem fôlego para sobreviver. Segundo ponto, quando você organiza também a sua gestão, você faz uma reserva de emergência, que também, obviamente, não vai durar por muito tempo. Mas você Sim. faz uma reserva ali para durar, assim, eu gosto de trabalhar com 6 meses. Então, de 3 a 6 meses. Você precisa, né, ter sempre ali uma reserva para quando alguma impossibilidade, principalmente se estamos falando de prestação de serviço. Muitos escritórios de advocacia tem lá um advogado que se dedica mais para a parte de captação de clientes, por exemplo, que é o advogado que consegue trazer mais clientes para o escritório. Vamos supor um exemplo que esse advogado ele fica um tempo afastado por algum problema de saúde. Então, vamos supor que esse advogado vai ficar 3 meses sem fechar novos contratos para o escritório. Então, como que o escritório vai sobreviver nesse período? Então, mais um exemplo de como essa reserva financeira pode ser aplicada, né? E Então, essa reserva seria até para quem é escritório e também para quem é advogado autônomo? Para os sim, dois? Esses seis inclusive, meses, assim? sim, eu recomendo isso até assim para planejamento financeiro pessoal, né? Planejamento financeiro pessoal e que eu aplico também nas recomendações de consultoria de escritório. Eu acho que o sócio tem que fazer as suas economias lá e ter uma reserva de emergência, e o escritório também. Então, é recomendado que as duas partes, né, pessoa física e pessoa jurídica, tenha essa reserva. Só que eu sei da dificuldade do jovem advogado em ter uma reserva. Isso é claro, isso é nítido, né? Está começando o negócio, na maioria das vezes não tem muito recurso para investir, então não é Ou fácil muitos fazer, clientes também, né? não tem muitos clientes, então não é fácil fazer essa reserva no início de vida do escritório, mas ela é necessária, né? Então, complementando um pouco da pergunta, né, como administrar aí o Prolabore nessa gestão, nesse tempo de crise. A verdade é que todos nós estamos aí reinventando, né? A advocacia também está sendo reinventada, processos que não eram digitais. Ana, travou? Voltou. Oi? Ah. Voltou. Então, Ah. audiências acontecendo de formas virtuais. Então, novos caminhos também estão aparecendo. Então, e a maior dificuldade, acho que na prestação de serviço, como a advocacia, é se você não consegue exercer a sua atividade, prestar o seu serviço, você não consegue novos clientes, né? Então, assim, é a Sim. lei da sobrevivência. Então, os advogados estão buscando resolver, dentro do possível, aonde que ele pode atuar aí de forma online, virtual, para tentar dar continuidade ao seu negócio. Mas realmente não tem assim ainda uma receita do que fazer. A gente estamos agora, né? Hoje na segunda-feira, 19h51. Acho que no Instagram de todos nós aqui tem uma série de lives como a nossa acontecendo. Então, Sim. até isso o advogado tenho visto mais advogados também fazendo isso, mais advogados fazendo cursos, né, tentando uma alternativa ali paralela à advocacia. Essa questão até mesmo que envolve o marketing, né? Que são aqueles pilares que você fala, né? No curso da Uhum. gestão. Aí tem a gestão de estratégias, obrigações legais, o marketing. Tudo isso é necessário para você conseguir criar um planejamento de longo prazo, até mesmo para a sua própria subsistência como advogado, né? Certo. Eu falo lá daqueles 6 pilares, né? E tendo o marketing como um deles, que é um assunto aí que daria para a gente fazer lives e lives aqui É, de só marketing sobre ele. jurídico.
Mas eu acho que assim, os pontos principais que a gente deve deixar, né, que deve ficar sempre atento, que o advogado precisa manter um posicionamento. Ele precisa ser visto, né? Precisa se posicionar. Então, eu acho que alguns itens básicos de marketing, e aqui sem infringir nenhuma norma, nenhum código de ética da OAB, né? Na questão de posicionamento. Um advogado, por exemplo, ele precisa ter pelo menos um site, nem que seja, não precisa ser algo muito complexo, mas um site simples que ele possa ser encontrado numa Uhum. pesquisa, né? Porque eu acho que qualquer um de nós aqui na hora que vai fazer uma contratação, principalmente na prestação de serviço, a primeira coisa que a gente faz é vamos lá no Google, dar uma pesquisada nesse Sim. profissional, ver se ele tem um LinkedIn, ver se ele tem algum artigo. Então você precisa dessa presença virtual, ainda mais falando aqui em tempos de crise da pandemia, né? Então, o advogado precisa ter um site, o advogado precisa ter uma presença nas mídias sociais, o advogado precisa produzir conteúdo, que é algo que a maioria dos advogados não percebe, mas é uma grande propaganda sem infringir nenhuma norma da OAB. Você está ali compartilhando conhecimento e os clientes que vão pesquisar algo sobre o tema vão acabar te encontrando pela sua produção de material. Então é importante a presença digital, produzir conteúdo constantemente para ter esse posicionamento. Uhum. Você, Eduardo, que já acompanha escritórios de advocacia há muito tempo. Você vê com essa questão do marketing digital, que ficou bem mais forte agora, você consegue ver uma mudança na mentalidade até mesmo dos escritórios que já tinham um comportamento mais tradicional, mais conservador em relação à internet. Com essa mudança para a advocacia digital, você acha que eles estão fazendo esse esforço para se adaptar a isso? Ana, é até engraçado isso, né? Porque a turma mais jovem já tem essa afinidade com a internet, com o Instagram, Sim, já fazia reuniões online, né? Mas a turma da velha guarda já tinha aquela resistência, né? Reunião tem que ser no meu escritório, na minha sala de reunião. E em tempos de sim. pandemia, a única opção é a reunião online. Então, quem não era adepto da reunião online ficou sem alternativa. Ou eu faço a reunião online, ou eu não atendo meu cliente. Então, os advogados mais conservadores, mais antigos do mercado, tiveram, né, por falta de opção, de aderir a essa cultura online que os mais jovens já praticavam. E estão constatando, e aí tanto os mais velhos quanto os mais jovens, que muita coisa está sendo resolvida com essas reuniões online. Então eu acho que esse vai ser até um dos legados que a crise vai deixar, é que a gente vai continuar fazendo as reuniões online. E isso aí, de repente, vai ter um impacto na cultura dos escritórios até, porque o escritório de advocacia sempre tem aquele conceito que tem que ter uma belíssima sala de reunião para 10 pessoas, tem que ter uma recepção enorme. Então, eu acho que isso vai mudar com a pós-pandemia, porque muita coisa está sendo resolvida online e, consequentemente, isso você está tendo economia de deslocamento, vai ter economia na sua estrutura física. Então, os advogados estão enxergando valor e o cliente também. Ele está sendo atendido numa reunião virtual e está conseguindo tirar as dúvidas. Então, não tem Resolver necessidade. o problema dele, né? E o problema está sendo resolvido. Não tem lá, não estamos naquela sala luxuosa, com cafezinho sendo servido, mas o problema está sendo resolvido, que é o que interessa. Então, isso eu acredito que vai ficar. Então, para os escritórios que pensavam já numa redução de estrutura física, eu acho que vai ser um excelente momento, né? Uma vez que já está colocando isso em prática agora. Então, quando a gente começar a voltar aí, um dos legados eu acredito que vai ser esse.
E isso eu acho muito positivo para quem é jovem advogado, porque mostra que a gente não vai precisar de uma estrutura grandiosa, muito custosa para conseguir trabalhar, porque a gente já tem essa ambientação com o digital, Aham. né? E a gente vai conseguir atender clientes até mesmo de outros estados sem sair da nossa casa. Então a gente pode conseguir aumentar a nossa receita e diminuir os nossos custos. E, Ana, a gente não precisa, assim, generalizar e ser radical. É lógico que existem momentos, existem casos, existem situações que a reunião presencial se faz necessária e Não vai é verdade? continuar existindo. Existirão momentos, pô, esse determinado assunto, determinada situação, vale a pena a reunião presencial. Beleza, tem que acontecer. Mas eu acredito que vai dar uma balanceada aí, porque antes da pandemia era só reunião presencial. Então acho que vamos, no mínimo, equilibrar isso aí. Ó, a Flávia, ela fez uma pergunta interessante. Ela, na sua opinião, você acha que os clientes eles têm uma tendência de valorizar mais o advogado quando ele tem um escritório? E se você acha que os advogados que trabalham de casa podem ser de alguma forma mal vistos? Vamos mais uma vez dividir aqui, né? Antes da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia, eu acredito que sim, a prioridade sempre foi que os advogados tivessem uma estrutura física própria. E eu acho que agora a gente tem que encontrar um meio termo. Então, por exemplo, vou trabalhar mais de casa, mas terei ali o meu escritório que vai ter uma estrutura mais simples, com uma recepção, e eu vou investir mais numa sala de reunião. Se eu precisar só ficar trabalhando, peticionando, estudando, eu posso fazer isso de casa. Então, se eu Sim. tiver aqui, eu tenho uma equipe aqui de 3, 4 advogados, desses 4, 2 ficam mais no trabalho de back-office, no trabalho que ficaria dentro do escritório, por que não o regime desses 2 advogados? Por que não ser home office? E nós vamos marcar reuniões de equipe aqui 2 vezes por semana. Então eu invisto no escritório com uma estrutura bem mais enxuta, mas eu mantenho ainda uma recepção e uma sala de reunião. Toda vez que for necessário atender presencialmente um cliente, eu tenho a minha estrutura física. Então acho que dá para tentar equilibrar um pouco isso aí. Ou às vezes até mesmo você ter um ambiente compartilhado com algum outro advogado, né? Só Um para ambiente fazer o compartilhado. atendimento. E pós-pandemia também existia assim um preconceito, né, do advogado que não tinha sua estrutura própria, né? Principalmente os advogados mais antigos. Isso não passava na cabeça deles de jeito nenhum. Você ter um escritório de advocacia funcionando num espaço compartilhado, por exemplo. Mas Uhum. com a turma mais nova entrando no mercado, isso vai ser, eu acredito que vai ser cada vez maior esse compartilhamento de espaço. Então, assim, Porque você reduz custos, né? E pode aumentar sua lucratividade. então, resumindo, a minha opinião sobre isso é que é, os escritórios não terão mais toda essa estrutura física que a maioria dos escritórios tradicionais possuem hoje. Tá. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora sobre as medidas que você acha que são mais importantes para serem implementadas pelos jovens advogados nessa questão do planejamento estratégico. Como a gente consegue planejar, né, a nossa profissão, assim, o nosso trabalho a longo prazo? O que você acha que é mais importante? Tá. Primeira coisa, Ana, que eu até falo nas consultorias e nas aulas de planejamento estratégico, a primeira etapa é a gente realizar um diagnóstico, né? Então, realizar um diagnóstico do escritório, e quando eu falo escritório, se você é um advogado autônoma, é, ouça isso como se eu estivesse falando para você também, porque mesmo como um advogado autônomo, eu enxergo o seu negócio como um escritório. Então, o primeiro Uhum. passo é fazer um diagnóstico, né?
nesse diagnóstico, você se situar ali, como que é a sua organização. Vamos lá, para um escritório que tenha lá 2 a 4 advogados, por exemplo. Como que as tarefas são definidas? A responsabilidade de cada um está clara? Isso ficou bem conversado, porque as funções precisam estar bem estabelecidas. Exemplo, quem vai ser o responsável administrativo do escritório, que requer um trabalho? Quem vai pagar as contas do escritório? Quem vai cobrar os clientes? Né? Se for emitir um boleto, por exemplo, para determinado cliente, quem vai fazer? A hora que a gente fecha um contrato, qual advogado vai ficar responsável pela elaboração do contrato, reunir com esse cliente, pegar a assinatura? Então, o primeiro ponto é você enxergar o papel de cada um dentro do escritório, que é um grande motivo de conflito nos escritórios, não ter as definições de cada sócio bem estipuladas, né? bem claras para cada um. O primeiro ponto que eu vejo seria isso. Determinar os papéis das pessoas. E existem algumas ferramentas que ajudam nesse diagnóstico, né? Quer elaborar uma matriz Canvas, que é uma ferramenta simples aqui para desenhar um modelo de negócio, né, para você testar a viabilidade do seu negócio. Uma outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é muito simples, é a matriz SWOT. Então, através da matriz SWOT, você levanta lá todos os seus pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades. E o legal de você identificar, de ter claro dentro da sua advocacia, são os seus pontos fracos, né? Que a maioria das pessoas ficam com vergonha, né? Pô, aqui eu vou abrir minhas fraquezas, as minhas deficiências. Porém, quando você assume as suas fraquezas, é onde você tem mais oportunidade de melhoria. E se você não reconhece onde você é fraco, onde você precisa melhorar, como que você vai melhorar? Então, primeira coisa, identificar, uma fraqueza minha, por exemplo, quero atuar em determinada área de atuação, mas eu não tenho especialização naquela área. E toda a minha... E o mercado, a concorrência, tem. Os advogados são especializados em determinada área. Então, quando você faz uma análise dessa, então eu vou botar aqui como um objetivo, como uma ação para mim, realizar uma pós-graduação em determinada área. Então, outro exemplo, você identifica lá que a localização do seu escritório, por exemplo, não é a mais propícia para o tipo de cliente que você atende. Então, você vai ter lá no seu plano de ações, né, vou avaliar outros endereços, outras estruturas, aonde eu possa ficar mais próximo do meu público-alvo. Então, são ferramentas que te trazem uma série de informações muito valiosas. E esses insights só aparecem se vocês pararem para planejar, que é a grande dificuldade. A dificuldade. Não, isso aí eu não tenho tempo para planejar. Isso aí é o que eu mais ouço, né? Não tenho tempo para planejar. Quem não tem tempo para planejar, aí vai passar por aquele problema que nós falamos lá no início da nossa conversa. Vai aprender errando, né? Vai aprender da pior forma, que é errando. Errando você perde tempo, perde dinheiro. E existem ferramentas muito práticas, por exemplo, o Canvas. É algo simples, assim, dá pra gente desenvolver, tem um site, né, que dá pra fazer, e você consegue fazer a segmentação dos seus clientes, o que você tem que entregar de valor, e é algo que não é tão complicado e que te dá um panorama muito bom de como tá desenvolvendo a sua advocacia, né? Isso, ele te dá ali, em uma página, né? Ele te dá ali todos os setores da sua advocacia. Então você vai olhar para uma folha, né, e vai ter uma ideia do seu negócio. Então vai poder analisar aquilo ali, saber, poxa, entregando essa proposta de valor aqui, gerando esse valor para o cliente,
eu consigo atingir esse perfil de clientes que eu imagino que eu vou atingir, né? Porque uma coisa é você achar, outra coisa é você conseguir chegar nesse cliente, né? Então, são pontos que você só vai ter oportunidade de trabalhar isso, né? Trabalhar as ações, se você parar um tempo e se dedicar a esse planejamento. E no planejamento estratégico, a parte que mais difícil é esse início, porque é mais conceitual, né? Tem mais teoria, e a gente só Sim. começa a botar a mão na massa depois que passa por essa etapa. E a maioria do pessoal não, já quer começar a fazer logo, né? Aí depois troca a roda do avião com o avião voando, né? Um avião voando. Eu listei aqui também sobre a questão dentro da gestão financeira, a questão da formação do preço, que a gente tem muita dificuldade. A gente começa, não sabe como cobrar. Aí quando chega um cliente, liga para um amigo, liga para outro, como que eu cobro, eu parcelo. E muitas vezes você cobra um valor que, no final das contas, não remunera o seu trabalho, né? E então esse também é um ponto de atenção, assim, essa questão da formação Sim, do preço. muito, muito interessante sua colocação. E às vezes que eu vou falar sobre isso nas aulas, consultorias, eu falo, primeira coisa, gente, não existe fórmula mágica para formar o preço. Porque tem muita gente que acha que, não, deve ter um jeitinho ali que você entra com os dados do processo e você vai sair com preço de venda. Não existe e nunca vai existir, porque cada cliente é diferente, cada serviço é único. Então, o que existe na gestão para te ajudar? Você avaliar vários itens que vão te elucidar para que você possa montar o seu preço. Mas eu até gosto de mostrar aqui, gosto de mostrar a figura da formação de preço como um quebra-cabeça, porque você precisa avaliar diversos itens para formar o seu preço, né? Então, não existe fórmula mágica e existem alguns itens que devem ser avaliados. E o primeiro deles é a tabela de honorários da OAB. Não que você vá praticar exatamente o que está ali, mas é o primeiro item que tem que servir como referência. Você vai avaliar a tabela da OAB, você vai avaliar o escopo que esse serviço contempla, você precisa estimar quantas horas você vai gastar, se tem algum gasto complementar aí, se você vai ter que se deslocar para atender esse cliente para uma outra cidade, se você vai ter que fazer viagens, se o cliente vai contemplar isso ou você, né? Você precisa Uhum. avaliar o tipo de perfil que você está atendendo na hora de formar o seu preço, né? A estratégia para clientes, pessoa física vai ser uma, para pessoa jurídica serão outras. Então, você precisa avaliar esses pontos. E existe também, que eu costumo apresentar, é uma ferramentazinha oriunda da matemática financeira, que chama o markup, que ela é específica para formação de preço. Só que também gosto de deixar claro, só o markup não vai resolver. O markup não é a fórmula mágica. O markup nós vamos entrar ali com o custo da hora do advogado, com Uhum. as despesas fixas, despesas variáveis, quanto de lucro, isso é outro ponto importante, saber quanto de lucro que o advogado quer em cima de cada contrato, de cada operação que ele realiza. Então, o markup ele vai te ajudar a ser mais uma ferramenta que vai determinar o seu preço mínimo de venda. Aí, então, você vai calcular isso e vai voltar a avaliar todos os pontos que eu falei anteriormente. A tabela de honorários da OAB, o seu perfil de cliente, o seu escopo de trabalho. Então, são vários pontos que precisam ser avaliados conjuntamente para você então Uhum. chegar e falar, vou apresentar esse valor aqui para o cliente. Então, dá trabalho, não é fácil e a experiência, né, é o melhor remédio aí O para. melhor professor, né? É a experiência, não tem jeito, né? Existem essas ferramentas que eu acabei de dizer que vão te orientar, né?
e à medida que você for apresentando mais propostas, fechando mais contratos, você vai aprender ali a lidar com o cliente, a linguagem, a forma de abordagem é importante. Então, esses são Uhum, alguns dos itens que a gente precisa levar em conta. uhum. Teve uma pergunta também, Eduardo, que já tem um tempinho, mas eu vou voltar aqui, foi da Flávia, ela perguntou o seguinte, para o advogado, se tem diferença quando ele recebe de pessoa física ou de pessoa jurídica? Eu imagino que seja na questão da declaração, né? Tá. Muito provavelmente, as empresas, quando contratam serviços advocatícios, né? Então, são PJs que contratam advogados, né? Empresas que contratam advogados. Uhum, De praxe, né? Essas empresas precisam de uma nota fiscal de prestação desse serviço. Então, o advogado ele tem duas opções. Uma é emitir uma nota fiscal para a empresa, ou a segunda opção, emitir um RPA, que é um recibo de prestação de serviço autônomo, aonde vai ter um desconto de INSS, vai ter um desconto de imposto de renda, dependendo do valor. Então essas são as duas formas que você formaliza a prestação de serviço. Então, o advogado ou nota fiscal ou um que a gente chama de RPA, sendo que o RPA você paga muito mais impostos do que com a nota fiscal. uhum. E voltando naquela questão da regularização profissional, você falou que tem diferenças na própria tributação, né? Quando você se torna uma pessoa jurídica, seria isso? Isso. Quando você formaliza, quando você abre o seu CNPJ, você tem algumas opções de enquadramento tributário. Porém, os 99% dos pequenos escritórios que estão nascendo já se enquadram, já optam pelo enquadramento no Simples Nacional. À medida que o negócio vai se desenvolvendo, o faturamento vai aumentando, tanto faturamento quanto despesas, é necessário que um contador analise as suas contas, faça um estudo e ele vai poder te auxiliar ali para dizer se você continua no Simples, se você se enquadra no lucro presumido ou até mesmo no lucro real. Mas 99% dos escritórios que estão começando entram aí no Simples Nacional. A não ser que seja já uma fusão ou advogados que já têm uma carteira de clientes que estão se juntando, aí pode ser que essa sociedade já nasça em outro enquadramento. Mas se é uma sociedade jovem, que está começando ali, está em busca dos seus primeiros clientes, 99% vai ali no Simples Nacional, que começa, para que vocês tenham uma ideia, começa com uma alíquota de imposto de 4,5%. E se Então, você for pagar como pessoa física, né? Você paga mais. 27%, começa com mais de 20% no RPA, que você tem que recolher INSS, dependendo do valor, você tem que recolher também pagamento de imposto de renda. Então fica 20% para cima. Uhum. Então, assim, a gente pode tirar disso tudo que um dos passos mais importantes para o planejamento estratégico do jovem advogado é buscar essa regularização, né? Sim, até porque vocês, como jovens advogados, vocês precisam ter um lastro financeiro também, né? Por mais que, né, possam ter no início aí alguma movimentação na informalidade, vai chegar uma hora que você precise, por exemplo, comprovar uma renda. Vamos supor, Ana, você está dando entrada lá no. Dá um exemplo aqui, no seu apartamento. Você quer pegar um financiamento no banco. Então, a primeira coisa que o banco vai te pedir é: me dá seu comprovante de renda. Se você não declara nada para a Receita, você nunca recebeu nada. Então, provavelmente você não vai ter acesso a nenhuma linha de crédito. E o outro problema, que aí é mais na parte do terrorismo, né, que é a Receita Federal.
que não pode você não declarar nada ou declarar muito pouco e o saldo da sua conta bancária ser completamente diferente, né? Então, até na prestação da sua declaração de impostos, você precisa ter você precisa precisa fazer sentido, né? Do que você produz e o que você declara. E uma coisa que eu não esqueço é que quando eu te conheci, acho que foi na sua palestra que teve, você falou isso, que chega uma hora que todo jovem advogado ele começa pequeno, então ele vai prospectando clientes, às vezes de uma forma mais demorada, mas chega um momento que você começa a se estabelecer na advocacia e o cliente grande chega. E o cliente grande, ele quer contratar um advogado que esteja preparado. Inclusive, Exatamente. inclusive de forma regularizada, ele quer uma nota fiscal. Ele exige isso. Então, crescer na advocacia, se estabelecer na advocacia, exige muito essa questão de estratégica mesmo, né? E às vezes o pessoal até acha que eu sou contador, né? O tanto de propaganda que eu faço para eles. Assim, não sou contador, não tenho empresa de contabilidade, mas sei da necessidade e da importância que essa turma da contabilidade tem para poder formalizar o negócio de vocês. E, por exemplo, empresas dificilmente vão contratar advogados que não emitam uma nota fiscal, né? Então, e até mesmo pessoa física, eu que acompanho o financeiro de escritórios aí há alguns anos, eu pude perceber que o aumento da cobrança de notas fiscais de pessoas físicas também veio aumentando nos últimos anos. Porque, sei lá, pega nem muito longe não, 5 anos atrás, era raro o cliente pessoa física que pediu uma nota. Então, a gente sempre emitia, eu sempre recomendava que a nota fosse emitida, o cliente pedindo ou não, falei, gente, esse dinheiro vai entrar na conta do escritório, então tem que ter nota fiscal. Só que o cliente nunca pedia. A gente emitia, botava o e-mail, automaticamente disparava o e-mail para ele. Ultimamente, os clientes já estão pedindo. Na hora de pagar, eu falo, me manda a nota fiscal também. Então, já está mudando um pouco a A cultura, mentalidade, a né? mentalidade do contratante. Tá. Então, agora partindo mais para essa questão da pandemia que a gente está vivendo, da crise financeira que está afetando todos os setores e que traz prejuízo de uma certa forma para os contratos, enfim. Quais as medidas que você acha que são assim importantes que a gente pode adotar para estar enfrentando essa crise de uma forma assim pouco menos sofredora, né? Ana, eu acho que assim, as primeiras coisas a serem feitas, assim, a gente precisa olhar para o seu fluxo de caixa, né? Precisa olhar para o seu saldo bancário, quanto você tem na conta do escritório hoje, qual que é a previsão desse saldo daqui a 2, 3, 4 meses, né? Olhando para esse fluxo de caixa, você vai saber, né, até onde você tem fôlego para chegar. E aí um outro problema para quem não tem as suas finanças organizadas. Porque quem não tem nada organizado num momento como esse, não sabe nem por onde começar a agir. Então é o maior problema. Ah, preciso reduzir gastos agora. Preciso cortar meus custos. Quem não se organizou, não sabe nem por onde começar. Então esse é o primeiro problema, já vai ficar perdido. Então, quem tem as suas continhas organizadas, olhou lá o seu fluxo de caixa, sabe até onde pode chegar, vai começar a avaliar quais os itens que ela pode atuar para reduzir. Então, estamos lá, a maioria do mercado advocativo está trabalhando em home office, né? Então, alguns exemplos práticos. Eu alugo meu escritório, eu tenho um contrato de aluguel de impressora, né? Tem uma empresa que me fornece a impressora e o toner, eu pago uma franquia por mês e essa empresa é responsável. No momento desse de pandemia, uma das despesas que dá para ficar sem. Não estamos usando muito escritório, então, vamos renegociar esse contrato aqui de impressora. O próprio pagamento do aluguel, né? Tivemos aí algumas medidas que estão tramitando no pagamento do aluguel, mas é chegar para o locador, né?
e propor, né, fazer uma proposta, falar, Uma gente, olha, redução, né? estamos passando por dificuldade, né, podemos fazer aí uma redução no valor do aluguel, então negociar também o aluguel. E no último caso, a avaliação do quadro pessoal, que é a situação que ninguém quer chegar, que é a parte de desligamento de integrantes da equipe, né? Mas que é uma das últimos itens a serem Uhum. avaliados, né? Estou tendo demanda para manter toda a equipe? Espero que sim, mas é um item que precisa ser avaliado. E da mesma forma que você analisa todas as despesas, custos e despesas, você precisa avaliar suas receitas, né? Saber se tem algum contrato ali que você consegue negociar uma antecipação, algum contrato que você fechou aí a longo prazo e avaliar se vale a pena propor para o cliente um desconto para ele te pagar uma grande parte agora. Então, isso seria uma outra ação. Eduardo, como a gente tem basicamente aqui jovens advogados, eu queria que você falasse um pouquinho, porque muitos jovens advogados têm interesse em ingressar em escritórios, né? Quais são as formas de contratação e as diferenças? Por exemplo, tem escritório que contrata como seletista, tem escritório que já é associado. Quais são as diferenças? Como isso impacta para o jovem advogado? Tá. É, Aí tem até um pouco a ver daquela questão do RPA que a gente estava falando. A OAB, ela permite a figura do advogado associado, né? Mas ela não entra na questão de pagamento, de formalização dessa contratação. E eu até já conversei com vários advogados aí da área trabalhista e também com escritórios de contabilidade. Então, qual que é a maneira formal de um escritório contratar um advogado associado? Primeira, é que ele seja funcionário seletista. Então, carteira assinada, um advogado como funcionário de um escritório. A segunda opção, que seria ele como um associado, e como associado, ele tem apenas duas formas também. Ou ele emite uma nota fiscal como associado, ou ele emite aquele RPA que nós conversamos. Então, formalmente, são essas as opções. Só que o que a gente, infelizmente, vê aí em vários escritórios ainda é a falta dessa formalização. Paga ali em dinheiro, paga por fora, que diz, né, que a gente chama de pagamento por fora. Mas ou é carteira assinada, RPA ou emissão de nota fiscal. Bom, então a gente já vai encaminhando para o fim. Eu queria Passou, agradecer muito sua presença, passou Eduardo. rápido, né? Acho que eu falei demais. Passou Passou rápido. rápido, a gente fala muito. E eu também queria aproveitar a oportunidade para falar para o pessoal que o Eduardo tem um curso muito bom de planejamento estratégico e de gestão financeira para Obrigado. advocacia. E acho que o de gestão financeira está com as vagas abertas, né? Tá aberto agora. Então, quem tiver interesse, quem quiser trabalhar nessa questão da regularização, acho muito importante, acho que é uma forma da gente profissionalizar o nosso trabalho e crescer na nossa profissão, né? Então, Legal. eu te agradeço, Eduardo, agradeço a presença de todos aqui Obrigado. e até uma próxima vez. Beleza. Obrigado, Ana Cássia, pelo convite e quero me colocar à disposição aqui, que eu acho que a comissão de vocês tem uma importância fundamental, né? Porque é dos jovens advogados, então quero até me coloco aqui à disposição de vocês, se quiserem tratar de outros assuntos, no que eu puder fazer para ajudar aí os jovens advogados nesse início de carreira, eu me coloco à disposição aí para ajudá-los. Então, tá bom. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Boa noite aí. Boa noite.